Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Diz a palavra do Senhor: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Senhor, nós estamos aqui na expectativa de que algo novo venha sobre nós nessa noite, de que os céus se abram e a unção do Senhor venha sobre esse lugar e as vidas que aqui entraram sejam renovadas pelo poder do Evangelho, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu Deus, prepara agora cada um dos nossos corações. Usa a minha vida também, não permita que nada e ninguém venha atrapalhar esse momento, e que tudo que o Senhor quiser falar, o Senhor fale nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. O que Deus quer de nós? É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. O profeta Miqueias foi um profeta que exerceu seu ministério entre os anos 750 e 680 a.C. Ele profetizou um pouco antes da tomada de Samaria pelos assírios e profetizou também um pouco depois. O profeta Miqueias ele foi contemporâneo de Oséias e de Isaías. Ele atuou em Judá no período dos reis Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. O profeta Miqueias, basicamente, ele fez uma denúncia contra os governantes, contra os chefes, os ricos da cidade de Jerusalém e Samaria, que estavam roubando o povo através da língua enganosa, exigindo presentes e subornos. E Miqueias também denunciou a cobiça, os ganhos imorais, a maldade planejada, a balança desonesta e o crime organizado. O profeta Miqueias, ele foi o único profeta a dizer o lugar exato onde Jesus ia nascer. Aí no capítulo 5, versículo de 1 a 3, está escrito que Jesus nasceria em Belém, que foi confirmado por Mateus, capítulo 2, versículos 5 e 6. Eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre 3 aspectos dessa profecia de Miqueias. O primeiro, Miqueias denuncia que há uma ruptura no relacionamento entre Deus e os homens naquele momento. Ele começa dizendo no seu capítulo 6, no verso 2, Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Então, a corrupção moral do povo, aliada à opressão feita ao seu semelhante, fez com que o Senhor se afastasse daqueles homens, daquelas pessoas. Houve uma ruptura. O povo que Deus formou para ser a menina dos seus olhos, o povo que Deus formou para espalhar a sua glória entre todas as nações, o povo que Deus tirou do Egito,
com mão poderosa e cuidou do deserto e assentou na terra prometida, agora se voltou para outros deuses e começou a praticar a imoralidade, a violência, a corrupção e a opressão dos mais fracos. Deus então rompe, ele passa a ter uma controvérsia. O que é uma controvérsia? É um embate, um conflito, um desacordo com o seu povo. E a culpa da ruptura é única e exclusivamente do povo. Deus chega a dizer aqui, ó, no verso 3, povo meu, o que eu te fiz? O que eu te fiz para vocês me tratarem dessa forma? Com que te enfadei? Responde-me. Deus diz no verso 4, eu só fiz o bem para vocês. Onde foi que eu errei? Para que vocês me abandonassem dessa forma? Irmãos, às vezes na igreja, dá vontade de perguntar isso. O que foi que Deus te fez? O que foi que Jesus te fez? Para que você abandone desse jeito a igreja, abandone desse jeito a fé. Porque às vezes nós enfrentamos algumas lutas, sejam problemas lá fora, sejam crises de várias espécies, de várias maneiras. Às vezes nós enfrentamos também problemas com pessoas, né? As pessoas, assim como eu, as pessoas são problemáticas. Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós às vezes somos traídos, somos esfaqueados, somos criticados. E a gente faz o quê? Abandona Cristo. Por causa das pessoas, por causa dos problemas. Então eu creio que Jesus ele faz a mesma pergunta para nós. Mas o que eu te fiz? Quer dizer que você se aborrece com as pessoas e Jesus é que paga o pato? Quem sai da igreja por causa das pessoas não entrou por causa de Jesus. Porque quem morreu por você não foi Gerson Moura Martins. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Por mim também. E o que Jesus já fez para nos decepcionar? Quando foi que ele nos distratou? Quando foi que ele nos decepcionou? Quando foi que nós recorremos a ele e ele nos atendeu? Quando foi que ele nos deixou sozinhos? Então por que eu estou em controvérsia com Deus? Por que eu estou desviado de Deus? Por que eu estou desgarrado de Deus? Deus está perguntando, o que eu fiz? Ah, na igreja é chato. Deus está perguntando, quando que eu te enfadei? A palavra de Deus é viva. O poder de Deus é real. A comunhão é algo maravilhoso. As orações sobem à presença de Deus e elas têm poder, elas movem a mão de Deus. O que é chato? O que isso é chato? É onde Deus está te enfadando? O que Deus fez de mal para nós? Para que nós rompêssemos com Ele. A ponto de haver uma controvérsia entre Deus e nós. Irmãos, desde a ruptura original que aconteceu no Éden, não parte de Deus. Deus é pela comunhão. Jesus, na última ceia, disse, muito desejei comer convosco essa Páscoa. Deus quer cear conosco, Deus quer ter comunhão conosco. Miqueias denuncia. Há uma controvérsia entre Deus e os homens. E a culpa não é de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Essa é a triste realidade. A partir do momento que nós pecamos e não levamos esse pecado à cruz de Cristo por meio do arrependimento, da confissão, do abandono, a nossa relação com Deus fica interrompida. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que Deus não está surdo para que não possa ouvir. As suas mãos não estão encolhidas que não possam abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de sorte que não os ouve. É bom para nós viver em controvérsia com Deus? O que nós vamos ganhar com isso? Deus não precisa de mim para nada. Eu preciso de Deus para tudo. O homem que entra em rota de colisão com Deus, ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Porque ele é a fonte de toda bênção. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. Então que nessa noite nós possamos refletir, será que eu estou dando causa para que haja uma ruptura na comunhão entre mim e Deus? Segundo ponto,
não são coisas materiais, nem rituais religiosos, que nos reaproximarão do nosso Deus. Olha o que o profeta diz no verso 6 e no verso 7. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Eu não sei porque ainda há pessoas que acham que podem comprar o favor de Deus com coisas materiais, trazendo uma oferta, dando seu dízimo, trabalhando na igreja, dando uma cesta básica para os pobres. Isso é obrigação e deve vir como consequência da fé, mas isso por si só jamais justifica uma pessoa diante de Deus. A justificação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Está na nossa Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 8. O maior erro do ser humano é pensar que pode comprar a presença de Deus, a comunhão com Deus, com coisas materiais ou com práticas religiosas. Jesus ensina isso lá no Sermão da Montanha, falando dos fariseus. Jejum, mas só para serem vistos pelos homens. Oram, mas de pé nas praças, para serem vistos pelos homens. Dão esmola, para serem vistos pelos homens. E a Bíblia diz que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Senão não tem como entrar no reino de Deus. Ler Bíblia, orar, jejuar, dar dízimo, dar esmola, ir ao templo. Isso é ótimo, desejável, recomendável, exigido de um bom crente. Mas isso só, divorciado da fé, da santidade, da comunhão com Deus, não serve para nada. Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer ser amado por nós. O rei Saul, por exemplo, ele perdeu o trono por causa desse entendimento. Ele achou que dar coisas para Deus era mais importante do que obedecer a Deus. Olha só o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O povo havia conquistado os amalequitas, e Deus disse com todas as letras: não traz nada de lá. Destrói tudo, porque está tudo contaminado. Quando Samuel chega no arraial do povo, ele escuta um balido de ovelhas. E Saul disse: nós separamos as ovelhas mais bonitas e trouxemos para oferecer um sacrifício ao Senhor. Olha, mas Deus disse: eu não quero nada disso. Eu quero que destrua tudo. Mas Saul: mas não é possível que Deus não vai aceitar umas ovelhas tão bonitas para a gente sacrificar. E Samuel diz: Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em que se faça sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. Sacrificar pode ser desejável, bonito, honroso. Não é errado. No contexto do Antigo Testamento, o povo oferecia sacrifícios a Deus, que equivale hoje ao nosso culto, às nossas ofertas, aos nossos cânticos, às nossas orações. Claro que isso é desejável. Mas se for feito em desobediência, isso não agrada a Deus. Primeiro Deus quer que se obedeça a sua palavra, aí depois as ofertas podem ser entregues no seu altar. Lá em Isaías, capítulo 1, do verso 11 a 20, há também uma denúncia dura. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? Só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Deus diz que não consegue suportar uma boca que aqui se abre e diz glória a Deus e ali na calçada xinga um palavrão. Uma boca que aqui sobe a Deus suas orações e lá fora é capaz de mentir, de fofocar, de maldizer. Deus diz que não aguenta. Em Malaquias ele diz: eu queria que alguém tivesse coragem de fechar a porta dessa igreja, para que não fosse feito esse culto aí que vocês estão fazendo. Deus não quer que nós compareçamos na sua presença simplesmente com coisas materiais e atos religiosos. Misericórdia quero e não sacrifício. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso meio. Aí sim, vocês vão prestar um culto a mim e eu ficarei feliz de estar junto com vocês. Miqueias denuncia essa prática do povo. Uma vivência corrupta, opressora, violenta, e domingo, com a maior cara de pau no culto, com a mãozinha levantada, dando glória a Deus. A hipocrisia. De segunda a sábado é pecado, namoro indecente, sexo ilícito, jogo de azar, mutreta no trabalho, mutreta no imposto de renda, propina para o guarda de trânsito, uma bagunça. Domingo, mãozinha levantada. Deus odeia. Deus nos chama à obediência. Aquela viúva pobre tinha um coração quebrantado e uma pequena moedinha. Para Deus era tudo que bastava. Os milionários enfiavam a mão no bolso e colocavam grandes quantias do gasofilácio. Deus disse: isso é sobra, isso é resto. O pecado promove uma ruptura no relacionamento entre nós e Deus. E essa ruptura, ela não pode ser desfeita com coisas materiais, nem com rituais religiosos. E em terceiro lugar, Miqueias diz para nós que o que Deus pede do homem é justiça, misericórdia, fé e humildade. Miqueias, ele responde a pergunta das perguntas. Essa pergunta aqui é a pergunta por excelência. O que Deus pede de nós? Eu creio que todo mundo gostaria de ouvir essa resposta. O que Deus quer de mim? Nessa situação que eu estou enfrentando, nesse lugar que eu estou vivendo? O que Deus está querendo comigo? Uma pergunta que já agoniava o salmista. Lá no Salmo 116, versículo 12, ele diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Miqueias vem e responde essa pergunta. Ele diz no verso 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o Senhor pede de ti. Três coisas com uma quarta embutida. Primeiro, Deus quer que nós pratiquemos a justiça. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque não há um justo sequer. Talvez por isso Jesus tenha dito que há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos
que não precisam de arrependimento. Porque no contexto ali são 99 justos que acham que não precisam de arrependimento, porque não existe 99 justos. Nenhum! No entanto, Deus pede que nós pratiquemos a justiça. Parece um paradoxo, uma contradição. Como é que alguém que não é justo pode praticar a justiça? Que justiça é essa? No grego, o termo é dikaiosune, que numa tradução ampla significa aquilo que é o que deve ser. Deus quer que nós pratiquemos a justiça. Como é que alguém que não é justo pode praticar a justiça? Nós já temos essa resposta. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não há um justo sequer, mas há milhões e milhões de justificados. Aqueles para os quais Jesus se tornou justiça. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em 1 Coríntios 1, 30, onde diz que Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça. E várias outras coisas. Para os homens, justiça é tratar todo mundo igual. Isso não é justiça. Justiça é tratar os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. E aqui diz que Deus nos declarou o que é bom. Nós sabemos o que é bom. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Você que é marido e que brigou com a sua mulher essa semana, aí você vem conversar comigo, você não sabe o que você tem que fazer? Ou não? Claro que sabe. Eu sei, tem que pedir perdão. Exatamente. Todo mundo sabe. Nós sabemos o que é justo, o que é bom. Nós sabemos o que nós devemos e o que nós não devemos falar para os nossos semelhantes. Nós sabemos o volume da voz que a gente tem que usar. Nós sabemos a hora que a gente tem que falar e a hora que a gente tem que ficar quieto. Deus quer que a gente pratique a justiça. No Sermão da Montanha, em Mateus 5, Jesus diz: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Deus quer que você pratique a justiça. Quando você for fazer um negócio com alguém, não leve vantagem. Pague o que é justo. Quando você for vender algo seu, não engatilhe. Receba o que é justo. Quando for fazer a declaração do imposto de renda, declare o que é justo. Quando você receber um troco errado, volte e devolva, porque é justo. Quando você achar ou ver alguma coisa no chão, não pegue, porque isso é justo. Ah, pastor, mas achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Só se for na sua Bíblia. A apropriação de coisa achada é crime. Se você pegar, você tem 15 dias para devolver para o dono. Ah, mas eu não sei quem é o dono, então tem que entregar na delegacia. Ah, mas eu não quero ter trabalho, então não pegue. Não é seu, não pegue. Quando você perde uma coisa e não volta procurando, quem perdeu vai voltar procurando. Ah, mas outro vai pegar, você não é o outro. Pastor, mas todo mundo pega, você não é todo mundo. Deus mandou você ser justo. Queira só o que é seu, mais nada. Se for uma carteira onde você tem a chance ali de ter um telefone para ligar, você pegue. Se você não quer se envolver, não quer ter trabalho, não pegue, não é seu. Isso não vai trazer bênção para a sua vida. Ele nos declarou o que é bom, o que é justo. E o que ele pede de nós? Que a gente seja justo. Há pouco tempo, uma pregação, o pastor falou de um irmão que era muito correto e o chefe dele pediu para ele fazer uma maquiagem lá no balancete. Ele falou: chefe, isso eu não posso fazer, porque eu sou crente e isso depois contra a minha fé, não vou fazer. Ele disse: mas aqui quem manda sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não fizer, eu vou te demitir. Não, você pode me demitir, eu não vou fazer não. E ele não fez e demitiu mesmo. Chefe de família foi demitido, por não ter feito lá a mutreta que o chefe mandou. Esse chefe, um dia encontrando com um amigo dele na rua, o amigo perguntou: você não tem uma pessoa aí de confiança para me indicar, não, para trabalhar comigo? Estou precisando de uma pessoa de confiança. Ele falou: eu tenho. É um cara que trabalhou comigo lá na contabilidade, cara honestíssimo. Ele falou: mas por que ele não está com você mais? Não, eu demiti ele. Ué, se não serviu para você, vai servir para mim? Eu falei: não, para mim não serviu não, para você serve. E o próprio ímpio indicou ele para trabalhar
com um amigo que precisava de uma pessoa honesta. Você quer fazer errado? Não sou eu que vou tomar conta da sua vida. A igreja não tem papel de polícia para tomar conta da vida de ninguém. Quer fazer errado, faça. Só que, se nós estamos na terra para fazer a vontade de Deus, o que Deus quer de mim? Primeiro, que eu pratique a justiça. Que eu faça aquilo que tem que ser feito. Que eu seja aquilo que eu tenho que ser. Que eu fale aquilo que eu tenho que falar. Que eu vá onde eu tenho que ir. Porque isso é justo. Segunda coisa que Deus pede de nós, que amemos a misericórdia. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, está escrito assim: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia é um termo de origem latina. É formado pelas palavras miseres, que significa miséria, né? E cordes, que é coração, todo mundo sabe disso. A tradução é um coração voltado para a miséria. Misericórdia é o que Jesus fez quando ele estava sendo crucificado e maltratado e disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso está lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Misericórdia é você olhar para a pessoa, mesmo aquele que te faz o mal, e considerá-lo um pobre, miserável pecador. E ao invés de reagir contra ele e pagar o mal com o mal, você diz: Deus, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Ele está na miséria espiritual. Você acha mesmo que uma pessoa que estivesse bem com Deus ia fazer isso que fizeram com você, gente? Uma pessoa que está bem com Deus ia falar isso aí que falaram de você? É um miserável. Precisa da nossa misericórdia. O nosso coração tem que se inclinar para o miserável pecador. Eu creio que é isso que Jesus pensava quando disse que nós deveríamos amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Sabe aquele chefe espinho que a gente tem? Você tem que olhar para ele, seu coração tem que doer. Meu Deus, que alma penada, que pessoa miserável, que pessoa sem Deus. Eu não posso ser inimigo de uma pessoa dessa. Deus tem misericórdia. Me dá uma chance aí de falar alguma coisa com essa criatura. Sabe, aquele irmãozinho, limão azedo. O camarada parece que dorme em cima do braço toda noite. Acorda de mau humor. Você vai ficar com raiva dele. Deus, tem misericórdia, me ajuda a amar essa pessoa como o Senhor me amou, porque aos teus olhos eu sou assim também. Se ele está aqui junto com a gente, é porque Deus colocou ele aqui para que nós pudéssemos exercer misericórdia. Então, o que é misericórdia? Misericórdia é quando você não dá à pessoa que merece o mal que ela deveria receber. Misericórdia é meio que o contrário de graça. Graça é quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. E Deus sempre nos tratou com graça e misericórdia. E Deus então quer que a gente ame a misericórdia. O crente deve ser aquele que ama a misericórdia. Ele tem prazer em usar de misericórdia. Você quer saber o que Deus quer de você? Ele quer que você ame a misericórdia. Ele quer que a gente viva sabendo que a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. O crente é aquele que só tem um inimigo e ninguém mais. E se alguém quisesse fazer nosso inimigo por conta deles, nós vamos orar por eles e abençoá-los e pedir a Deus que nos dê graça para atingir a vida dele com o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ele diz: eu quero que você ande humildemente comigo. Lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 13 a 15, olha o que está escrito. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar.
e a exercer a autoridade de expelir demônios. Por que Jesus chamou os 12 apóstolos, os 12 discípulos? Para estar com ele. O chamado não é para pregar, o chamado é para estar com Jesus. E estando com Jesus, ele nos capacita a sair e pregar. Quando Deus nos chama, o que ele nos pede? Filho meu, dá-me os teus músculos, os teus braços, as tuas pernas, teu cérebro. Filho meu, dá-me o teu coração. Coração aqui é o símbolo dos sentimentos. Deus quer ser amado pelo seu povo. Deus não quer que a gente fique trabalhando igual maluco para Ele, não. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. É por isso que quando Maria parou as tarefas da casa e se assentou aos seus pés, ele disse, Maria escolheu a boa parte. Ela fez uma boa escolha. E isso nunca será tirado. Porque casa para limpar sempre vai ter. Só que depois que a gente morrer, não tem mais casa para limpar. Mas aquilo que a gente ouve de Jesus, nós vamos levar para toda a eternidade. Então, ouvir a voz de Deus, estar com Jesus é mais importante que arrumar casa. Não estou falando aqui que a casa de você tem que ser uma bagunça, não, tá? Porque a casa do crente é limpinha. Nós somos pobres, mas somos limpinhos. Ser pobre não é sinônimo de ser sujo, bagunçado. Andar com Deus. Essa é a coisa mais importante que tem para a gente fazer na face da terra. E é o que Deus mais quer. Lá em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 24, conta a história de Enoque. E lá está escrito, Enoque andava com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus na terra, e ele andava tanto com Deus na terra que Deus o levou. Ele não provou nem a morte, ele foi arrebatado. Em Gênesis 6, de 5 a 9, diz também que Noé andava com Deus, no meio de uma geração corrompida e corrupta. E quando Deus disse, não aguento mais, vou dar um fim, a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus. E ele e a sua família, eles foram poupados do juízo que Deus lançou sobre a terra. Perceberam a importância de andar com Deus? Quando Deus se encontra com Abraão, aos 99 anos de idade, para renovar a aliança, lá em Gênesis 17, 1, o que Deus fala para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Deus quer andar com você, filho. Deus quer que você esteja com Ele. Deus quer que você converse com Ele. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês andem na minha presença. Moisés entendeu isso. E lá em Êxodo 33, de 1 a 16, Deus faz uma proposta para Moisés, que é uma proposta irrecusável. Poucos de nós recusaríamos a proposta que Deus fez para Moisés. Deus virou para Moisés e falou assim, olha, eu não estou aguentando mais esse povo. É um povo de dura serviço, é um povo que não obedece. Se eu for continuar com vocês, eu vou acabar com a raça desse povo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar vocês na terra. Porque eu prometi e não vou voltar atrás. Só que eu não vou. Eu vou mandar o meu anjo irá diante do povo e vai botar vocês na terra. Tá certo? Moisés responde para Deus assim, se o Senhor não vai, nós também não vamos. Moisés vira para Deus e diz, nós não vamos a lugar nenhum sem o Senhor. Porque ele diz, o que nos torna diferente de todos os demais povos da terra? É ter terra. Ter terra o ateu também tem, ó. Ter saúde, o ateu também tem. Ter uma casa na praia, o ateu também tem. Ter um barco, o ateu também tem. O que nos diferencia de fato de todas as pessoas da terra, a ponto do crente ser chamado um povo especial? Moisés diz, não é em que andes conosco? O que diferencia o crente é que o crente anda com Deus. Só que o crente hoje está trocando andar com Deus pelas bênçãos de Deus. As pessoas não querem nem saber se Deus vai ou se não vai. Eu quero é a bênção. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o Deus da bênção. Deus quer andar conosco. É isso que faz a diferença na vida do crente. Agora ele faz uma observação aqui. Esse andar deve ser humilde. Que andes humildemente com o seu Deus. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 3,
Uma das bem-aventuranças diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra humilde aqui no grego é pitoko. Pitoko não é só humilde, não. Tanto que tem umas versões que chama de pobre. Mas o pitoko, ele é mais do que pobre. Ele é miserável. Sabe aquele pobre de maré descer? É aquele pobre, irmão, que não tem um pão dormido para comer. Ele não tem um saco de batata para cobrir de noite. Ele não tem nada. Nu. Ele é total e absolutamente miserável. Se Deus dá, ele tem. Se Deus não dá, ele não tem. É desse que é o reino de Deus. Nós somos cheios de direito, né? Cheios de direito. Deus me livre se esquecer de botar nosso nome na ata lá, no dia da reunião. Deus me livre se passar perto da gente não cumprimentar. Deus me livre se tiver um negócio e não sobrar vaga no carro para a gente ir. Deus me livre. Tem panelinha, né? A igreja tem dono, são as panelinhas do pastor. A gente é cheio de direito. E quando alguém fere nosso direito, a gente fica bravo. Deus me livre de contrariar a gente. O humilde de espírito é aquele que sabe que não tem direito nenhum. Ele só vai comer se alguém der. Ele só vai vestir se alguém der. Ele só vai beber se alguém der. Ele não tem nada. Se ele não tem nada, ele não tem direito. Ele vive inteira, completa, total dependência de Deus. É desse que é o reino de Deus. E isso é que é humilde. Deus quer que a gente ande diante dele, mas não com esse nariz empinado que nós vemos hoje em dia, esse evangelho fajuto do sal grosso da pipoca, que a gente vê por aí, que as pessoas exigem, determinam, ordenam, marca prazo. Antes o homem era servo, chegava para Deus e dizia: Senhor, perdoa meus pecados aí, será que o Senhor pode me receber? Eu sei que eu não mereço, não tem nada para oferecer, o Senhor me recebe aí? Deus: ô meu filho, pode chegar. Humilde é aquele que entende isso. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá na sua Bíblia, em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Lá em Provérbios 16, 18, está escrito que a soberba precede a ruína. Os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Porque Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, a palavra de Deus é verdadeira. Não dá para viver em controvérsia com Deus. Ele não precisa de nós para nada, nós precisamos dele para tudo. E o amor de Deus é tão grande, a bondade de Deus é tão grande, que mesmo ele sabendo disso, ele deu o primeiro passo para acabar com a controvérsia. Lá em Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus viu a controvérsia, a inimizade, a separação, e ele nos amou. Lá em 1 João 4,19 está escrito que nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Morto pede ajuda? Morto levanta a mão? Morto melhora? Morto não faz nada. Morto só piora. Ele deu o primeiro passo e nos vivificou em Cristo. E o que é que o Senhor pede de ti? Primeiro, Deus quer que nós pratiquemos a justiça. Segunda coisa que Deus pede de nós, que amemos a misericórdia. Em terceiro lugar, ele diz: eu quero que você ande humildemente
comigo. de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos te viram, os meus olhos viram o Rei.